A ideia reconfortante de que, enquanto dormimos, os anjos de Deus estão cuidando de nós, garantindo nossa segurança e paz, é uma profunda fonte de segurança para os crentes. Na quietude da noite, quando o mundo fica quieto e deixamos nossos fardos para descansar, o conhecimento de que não estamos sozinhos, mas estamos, de fato, cercados por seres divinos enviados por Deus, traz uma sensação de segurança que transcende nossa compreensão humana. Esse conceito, profundamente enraizado nas Escrituras, nos lembra que, mesmo em nosso estado mais vulnerável, quando estamos inconscientes e indefesos, a provisão de Deus continua a nos proteger e sustentar por meio de seus anjos. Os anjos de Deus são descritos em toda a Bíblia como seus mensageiros, guerreiros e protetores, encarregados do importante papel de cuidar de seus filhos. À medida que adormecemos, um momento em que liberamos o controle e entramos em um estado de confiança, a ideia de que Deus designou seus anjos para nos proteger enfatiza seu compromisso contínuo com nosso bem-estar. Essa proteção divina não é uma vigilância passiva, mas um cuidado ativo e vigilante que garante que sejamos protegidos do mal e que descansemos em paz. Saber que os anjos estão nos vigiando enquanto dormimos pode transformar nossa perspectiva sobre o descanso, transformando em um ato de fé e confiança na soberania e no amor de Deus. A Bíblia fornece numerosos relatos de anjos agindo como protetores e guardiões, servindo como expressões tangíveis do cuidado de Deus por seu povo. Por exemplo, no Salmo 91:11, lemos: "Porque ele ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem em todos os teus caminhos." Este versículo ilustra claramente que os anjos de Deus são especificamente comissionados para nos guardar. Não apenas durante o dia, quando estamos ativos, mas em todos os momentos, incluindo a noite, quando estamos mais vulneráveis. Essa proteção contínua é uma prova da integridade do cuidado de Deus. Não há tempo ou circunstância em que seu amor não se estenda a nós. Ao fecharmos os olhos e nos rendermos ao sono, o conhecimento de que os anjos de Deus estão cuidando de nós oferece uma profunda sensação de paz. O sono é um momento em que somos totalmente dependentes da proteção de Deus, incapazes de nos defender ou permanecer alertas aos perigos que podem surgir. No entanto, em sua infinita sabedoria e amor, Deus providenciou essa vulnerabilidade cercando-nos com seus anjos, que mantém vigilância vigilante. Essa vigilância divina não se limita à mera proteção física, abrange nosso bem-estar mental, emocional e espiritual, garantindo que sejamos mantidos a salvo de todas as formas de dano. Além disso, a presença dos anjos de Deus enquanto dormimos é um lembrete de seu envolvimento íntimo em nossas vidas. Deus não está distante ou desapegado, Ele está ativamente engajado em cuidar de nós, mesmo nos momentos mais mundanos ou despercebidos. A ideia de que os anjos estão presentes enquanto dormimos destaca a natureza pessoal do amor de Deus. Ele se preocupa profundamente com todos os aspectos de nossas vidas, incluindo nosso descanso. Esse entendimento pode aprofundar nosso relacionamento com Deus, pois reforça a verdade de que nunca estamos sozinhos e que seu cuidado por nós é constante e imutável. Essa verdade reconfortante também nos convida a abordar o sono com um senso de confiança e entrega. Em um mundo onde muitas vezes sentimos a necessidade de estar no controle, o sono é um momento em que devemos deixar ir e confiar no cuidado de Deus. O conhecimento de que os anjos de Deus estão cuidando de nós nos permite liberar nossas ansiedades e medos, descansando na certeza de que estamos seguros nas mãos de Deus. Esse ato de confiança não é apenas benéfico para nossa saúde física, pois promove um sono melhor, mas também fortalece nossa fé. À medida que aprendemos a confiar mais plenamente na provisão de Deus. Além da segurança física, a ideia de que os anjos de Deus cuidam de nós enquanto dormimos também fala da proteção espiritual que recebemos. A Bíblia ensina que estamos engajados em uma batalha espiritual e que existem forças das trevas que procuram nos prejudicar. No entanto, os anjos de Deus são seres espirituais poderosos que estão equipados para nos proteger desses perigos invisíveis. Sua presença enquanto dormimos é um lembrete de que estamos sob a proteção de um Deus que é muito maior do que qualquer adversário, e que seus anjos estão lá para proteger nossos corações e mentes dos ataques do inimigo. A garantia da proteção angélica não é apenas um conforto para nós mesmos, mas também para aqueles que amamos. Ao orarmos por nossos filhos, nossas famílias e nossos amigos,
podemos confiar que os anjos de Deus também estão cuidando deles. Isso estende o conforto do cuidado de Deus além de nossas próprias vidas para aqueles que amamos, sabendo que eles também estão cercados pela proteção divina. Esse entendimento pode trazer paz aos nossos corações, especialmente quando estamos preocupados com a segurança dos outros, sabendo que eles estão nas mãos de Deus e que seus anjos estão com eles. Além disso, a ideia de que os anjos de Deus estão cuidando de nós enquanto dormimos pode transformar a maneira como abordamos nosso descanso noturno. Em vez de ver o sono apenas como uma necessidade física, podemos começar a vê-lo como uma prática espiritual, um tempo para confiar no cuidado de Deus, descansar em seu amor e permitir que seus anjos ministrem a nós. Essa perspectiva pode nos ajudar a cultivar uma sensação de paz e segurança enquanto nos preparamos para dormir, sabendo que estamos cercados pela presença de Deus e que seus anjos estão trabalhando ativamente em nosso favor. O Salmo 91:11 oferece uma profunda promessa de proteção divina, pois ele ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem em todos os teus caminhos. Este versículo nos assegura que Deus, em seu infinito amor e cuidado, deu a seus anjos a responsabilidade de nos guardar por toda a vida. A palavra comando aqui significa um decreto autoritário de Deus, indicando que os anjos estão sob ordens diretas do Todo-Poderoso para proteger e vigiar seu povo. Este mandamento divino reflete não apenas a soberania de Deus, mas também sua profunda preocupação com o nosso bem-estar, garantindo que nunca sejamos deixados à própria sorte. A frase "para protegê-lo em todos os seus caminhos" ressalta a natureza abrangente dessa proteção. Isso sugere que não há nenhum aspecto de nossas vidas que esteja além do escopo do cuidado de Deus. Quer estejamos acordados ou dormindo, no trabalho ou em repouso, os anjos de Deus estão ativamente envolvidos em nos proteger do mal. Essa proteção contínua cobre todos os caminhos que tomamos e todas as situações que encontramos, assegurando-nos que nunca estamos fora da vista de Deus ou fora de seu alcance. A inclusão da palavra "todos" enfatiza que essa proteção divina não se limita a certos tempos ou lugares, mas é uma realidade constante para aqueles que confiam em Deus. No contexto de nossas vidas diárias, este versículo oferece imenso conforto. Vivemos em um mundo onde o perigo e a incerteza podem surgir a qualquer momento, e é fácil se sentir vulnerável ou com medo. No entanto, o Salmo 91:11 nos lembra que Deus colocou seus anjos ao nosso redor para nos proteger desses perigos. Essa proteção não é apenas uma salvaguarda geral, mas é adaptada às nossas vidas e circunstâncias individuais. Os anjos de Deus estão cientes dos desafios específicos que enfrentamos e estão equipados para nos proteger de maneiras exclusivas de nossas necessidades. Esse cuidado personalizado reflete o conhecimento íntimo de Deus sobre nós e seu desejo de nos prover em todas as situações. Além disso, o papel dos anjos como protetores é um tema recorrente em toda a Bíblia. Os anjos são frequentemente descritos como guerreiros, montando guarda sobre o povo de Deus e livrando-os do mal. Por exemplo, no livro de Daniel, vemos um anjo fechando a boca dos leões para proteger Daniel na cova Daniel 6:22. No Novo Testamento, um anjo aparece a Pedro na prisão, soltando suas correntes e levando-o para a segurança Atos 12:7 e 10. Essas histórias destacam o papel ativo que os anjos desempenham no plano de proteção de Deus, demonstrando que eles são mais do que apenas observadores passivos, eles são poderosos agentes da vontade de Deus, intervindo na vida de seu povo para realizar seus propósitos. O conhecimento de que Deus ordena que seus anjos nos guardem também pode influenciar a forma como abordamos nossa vida diária. Encoraja-nos a viver com confiança, sabendo que não estamos sozinhos e que temos proteção divina onde quer que vamos. Isso não significa que devemos ser imprudentes ou correr riscos desnecessários, mas sim que podemos seguir em frente com fé, confiando que Deus está cuidando de nós. Essa certeza pode trazer paz aos nossos corações, especialmente em tempos de incerteza ou medo, lembrando-nos de que os anjos de Deus estão sempre conosco, prontos para intervir em nosso favor. Além disso, este versículo nos convida a refletir sobre a natureza do amor e cuidado de Deus por nós. O fato de Deus ordenar que seus anjos nos guardem fala da profundidade de sua preocupação com nossa segurança e bem-estar. Isso mostra que somos preciosos para Ele, valorizados não apenas como parte de sua criação,
mas como indivíduos que ele conhece intimamente. Este cuidado pessoal é um poderoso lembrete do amor de Deus, que não é distante ou abstrato, mas está ativo e envolvido em todos os detalhes de nossas vidas. Também destaca o relacionamento entre Deus e seus anjos, que não estão agindo por conta própria, mas estão seguindo suas ordens diretas, servindo como seus agentes de proteção. O Salmo 91:11 também nos encoraja a cultivar um senso mais profundo de confiança na provisão de Deus. Quando entendemos que os anjos de Deus são ordenados a nos guardar, fica mais fácil deixar de lado nossos medos e ansiedades, sabendo que estamos nas mãos de um Deus amoroso e poderoso. Essa confiança é essencial para viver uma vida de fé, pois nos permite confiar na proteção de Deus e não em nossos próprios esforços. Isso nos liberta da necessidade de controlar todos os aspectos de nossas vidas, permitindo-nos descansar na certeza de que Deus está no controle e que seus anjos estão trabalhando ativamente para nos manter seguros. Além disso, esse versículo pode servir de base para nossas orações. Quando oramos por proteção, podemos fazê-lo com a confiança de que Deus já ordenou a seus anjos que nos guardassem. Esse entendimento pode aprofundar nossa vida de oração à medida que alinhamos nossos pedidos com as promessas de Deus, confiando que Ele é fiel para cumprir Sua palavra. Também nos encoraja a orar não apenas por nós mesmos, mas pelos outros, pedindo a Deus que envie seus anjos para proteger aqueles que amamos e cuidamos. Esta oração intercessória é uma forma de participar da obra protetora de Deus, pois levantamos aqueles que precisam de seus cuidados e pedimos que seus anjos cuidem deles. Além disso, a promessa de proteção angélica no Salmo 91:11 não é apenas para esta vida, mas se estende por toda a eternidade. O cuidado de Deus por nós não termina quando nossas vidas terrenas terminam, seus anjos também estão envolvidos em nos guiar para nosso lar eterno. O próprio Jesus falou de anjos carregando as almas dos fiéis para o céu, Lucas 16:22, ilustrando o cuidado contínuo que Deus nos provê, tanto na vida quanto na morte. Essa perspectiva eterna adiciona outra camada de conforto à promessa do Salmo 91:11, lembrando-nos de que a proteção de Deus não se limita ao nosso tempo na terra, mas faz parte de seu plano eterno para nós. Ao longo da Bíblia, os anjos são descritos como seres poderosos que servem como mensageiros, protetores e guias, realizando a vontade de Deus na vida de seu povo. Esses seres celestiais são frequentemente enviados por Deus para intervir em momentos críticos, oferecendo proteção, entregando mensagens e guiando indivíduos em circunstâncias desafiadoras. Os papéis dos anjos são vividamente ilustrados em vários relatos bíblicos, que não apenas destacam sua importância no plano de Deus, mas também fornecem aos crentes uma compreensão mais profunda de como Deus trabalha ativamente por meio de seus anjos para cuidar e guiar seu povo. Um dos exemplos mais marcantes de um anjo servindo como protetor é encontrado na história de Daniel na cova dos leões, Daniel 6:22. Neste relato bem conhecido, Daniel, um servo fiel de Deus, é lançado na cova dos leões famintos como punição por continuar a orar a Deus apesar de um decreto real que proíbe tal adoração. O rei Dário, que relutantemente ordena a punição de Daniel, está profundamente perturbado e passa uma noite sem dormir se preocupando com o destino de Daniel. No entanto, quando a manhã chega e o rei corre para a cova, ele descobre que Daniel está ileso. Daniel explica: "Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me machucaram, porque fui achado inocente aos seus olhos." Daniel 6:22. Esta poderosa demonstração de proteção divina revela o papel dos anjos como protetores, enviados por Deus para guardar seus servos fiéis mesmo nas situações mais perigosas. A intervenção do anjo não apenas salva a vida de Daniel, mas também serve como um testemunho do poder e da fidelidade de Deus, reforçando a crença de que Deus está sempre cuidando daqueles que confiam nele. Outro exemplo profundo de um anjo agindo como protetor e guia é encontrado no Novo Testamento, na história da fuga milagrosa de Pedro da prisão, Atos 12:7-10. Pedro, uma figura-chave na igreja cristã primitiva, é preso pelo rei Herodes, que pretende executá-lo para apaziguar as autoridades judaicas. Na noite anterior ao seu julgamento, Pedro está dormindo entre dois soldados, amarrado com correntes, quando um anjo do Senhor aparece.
O anjo bate no lado de Pedro para acordá-lo e diz: "Rápido, levante-se." As correntes imediatamente caem dos pulsos de Peter. O anjo então instrui Pedro a vestir suas roupas e sandálias e segui-lo. Ao passarem pelos guardas da prisão, o portão de ferro que leva à cidade se abre sozinho e eles saem para a liberdade. É somente depois que o anjo deixa que Pedro percebe plenamente o que aconteceu, exclamando: "Agora sei, sem dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das garras de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava que acontecesse." Atos 12:11. Este relato mostra o papel do anjo como protetor e guia, levando Pedro à segurança em uma fuga milagrosa que desafia a lógica humana e ressalta o poder da intervenção divina. Esses exemplos bíblicos destacam os papéis multifacetados que os anjos desempenham no plano de Deus, atuando como protetores e guias em momentos de grande perigo e incerteza. Na história de Daniel, o anjo não apenas protege Daniel de danos físicos, mas também serve como um símbolo da justiça e do poder de Deus, demonstrando que Deus não abandonará aqueles que permanecerem fiéis a Ele. O fechamento da boca dos leões é um evento milagroso que reforça a crença de que os anjos de Deus são capazes de alterar a ordem natural para cumprir os propósitos de Deus, garantindo a segurança de seus servos. Da mesma forma, na história de Pedro, as ações do anjo demonstram a soberania de Deus sobre as autoridades humanas e o mundo físico. À medida que as correntes caem e os portões de ferro se abrem ao comando do anjo, essa libertação milagrosa serve para lembrar aos crentes que o poder de Deus transcende todas as limitações terrenas e que seus anjos são agentes poderosos de sua vontade, capazes de resgatar seu povo até mesmo das situações mais desesperadoras. Além disso, essas histórias enfatizam o cuidado pessoal e a atenção que Deus estende ao seu povo por meio do ministério dos anjos. Em ambos os casos, os anjos são enviados em resposta às necessidades específicas de Daniel e Pedro, ilustrando que Deus está intimamente ciente dos desafios e perigos que seus seguidores enfrentam. As intervenções dos anjos não são aleatórias ou impessoais, são respostas diretas às orações e à fidelidade do povo de Deus. Esse aspecto pessoal da proteção angélica reforça a ideia de que Deus está ativamente envolvido na vida de seus seguidores, enviando seus anjos para fornecer a proteção e a orientação de que precisam em seus momentos mais vulneráveis. Além de seus papéis como protetores, os anjos também servem como guias, conduzindo o povo de Deus em circunstâncias difíceis e incertas. Essa orientação é evidente na maneira como o anjo conduz Pedro para fora da prisão, passo a passo, instruindo-o sobre o que fazer e para onde ir. A presença do anjo fornece direção e segurança, ajudando Pedro a navegar em seu caminho para a liberdade. Da mesma forma, na história de Daniel, a presença do anjo na cova dos leões não apenas protege Daniel, mas também reforça sua fé, guiando-o a continuar confiando em Deus mesmo diante do perigo mortal. Esses exemplos ilustram como os anjos servem como guias divinos, ajudando os crentes a seguir a vontade de Deus e a encontrar o caminho da segurança e libertação. Os papéis dos anjos como mensageiros, protetores e guias são centrais para a narrativa bíblica e continuam a fornecer conforto e segurança aos crentes hoje. As histórias de Daniel e Pedro nos lembram que os anjos de Deus estão sempre trabalhando, mesmo quando não podemos vê-los, protegendo, guiando e livrando-nos ativamente do mal. Esses exemplos nos encorajam a confiar na provisão de Deus e a ter fé de que, não importa as circunstâncias, seus anjos estão cuidando de nós, prontos para intervir em nosso favor. Eles também nos inspiram a permanecer fiéis a Deus, sabendo que Ele está sempre presente, enviando seus anjos para nos proteger e guiar nas provações e desafios da vida. Os anjos há muito são descritos na Bíblia como protetores divinos enviados por Deus para proteger seu povo do mal, servindo como poderosas personificações de seu amor, cuidado e soberania. Esses seres celestes não são meramente observadores passivos, eles são participantes ativos nos reinos espiritual e físico, executando os mandamentos de Deus com precisão e lealdade inabalável. Ao longo das Escrituras, os anjos são retratados como guerreiros, defensores e guardiões, cuja missão principal é proteger os fiéis dos perigos e adversidades do mundo. Esse papel de protetores ressalta o cuidado profundo e íntimo que Deus tem por seu povo, garantindo que eles sejam protegidos de ameaças visíveis e invisíveis.
Uma das representações mais convincentes de anjos como protetores é encontrada no Salmo 91, muitas vezes referido como o Salmo do Soldado por causa de suas poderosas garantias de proteção divina. No versículo 11, afirma: pois ele ordenará aos seus anjos a seu respeito que o guardem em todos os seus caminhos. Este versículo encapsula o conceito de guarda angélica, revelando que Deus designou especificamente anjos para vigiar aqueles que confiam nele. O uso da palavra comando indica que essa proteção não é ocasional ou aleatória, mas uma ação deliberada e contínua iniciada pelo próprio Deus. A frase "em todos os seus caminhos" enfatiza ainda mais a natureza abrangente dessa proteção, sugerindo que não há nenhum aspecto da vida em que a tutela de Deus por meio de seus anjos não se aplique. Os anjos são retratados como protetores não apenas de indivíduos, mas também de nações inteiras. No livro de Êxodo, vemos um anjo guiando e protegendo os israelitas enquanto eles viajam da escravidão no Egito para a terra prometida. Êxodo 23:20 afirma: eis que envio um anjo à tua frente para te guardar pelo caminho e para te levar ao lugar que preparei. Aqui, o anjo atua como um protetor e guia divino, garantindo a segurança dos israelitas enquanto navegam pelo deserto. A presença do anjo simboliza o compromisso de Deus com seu povo, fornecendo-lhes direção e proteção ao embarcarem em sua jornada para a liberdade. Essa representação da tutela angelical ressalta a ideia de que a proteção de Deus é coletiva e pessoal, estendendo-se a comunidades e nações inteiras, bem como a indivíduos. O papel protetor dos anjos é ainda mais destacado na história de Eliseu e seu servo em 2 Reis 6:15-17. Quando o servo de Eliseu acorda e encontra a cidade cercada por um exército hostil, ele se enche de medo. No entanto, Eliseu o tranquiliza orando: ó Senhor, abra seus olhos para que ele possa ver. O Senhor abre os olhos do servo e vê as colinas cheias de cavalos e carros de fogo, anjos, ao redor de Eliseu. Essa visão poderosa revela a proteção invisível fornecida pelos anjos de Deus, que estavam presentes mesmo quando o servo não podia vê-los. A imagem de carros de fogo cercando Eliseu serve como um lembrete dramático de que a proteção de Deus é muito maior do que qualquer ameaça terrena. Ela tranquiliza os crentes de que, mesmo nos momentos de medo e perigo, eles nunca estão sozinhos. Os anjos de Deus estão sempre presentes, prontos para defendê-los contra qualquer dano. O conceito de anjos como protetores também se estende ao Novo Testamento, onde eles continuam a desempenhar um papel vital na proteção do povo de Deus. No Evangelho de Mateus, vemos um anjo aparecendo a José em um sonho, avisando-o para levar Maria e o menino Jesus ao Egito para escapar do decreto assassino de Herodes. Mateus 2:13. A intervenção do anjo salva a vida do Salvador, ilustrando como Deus usa os anjos para proteger seu povo em momentos críticos da história. Esse papel protetor não se limita à segurança física, mas também inclui proteção espiritual, já que os anjos são frequentemente retratados lutando contra forças demoníacas que procuram prejudicar o povo de Deus. O livro de Apocalipse, por exemplo, descreve uma grande guerra no céu, onde Miguel e seus anjos lutam contra o dragão Satanás e seus anjos, expulsando-os do céu. Apocalipse 12:7-9. Essa batalha cósmica ressalta o papel dos anjos como protetores no reino espiritual, defendendo os crentes das forças das trevas. Os anjos também são retratados como protetores que fornecem conforto e segurança àqueles que guardam. No jardim do Getsêmani, enquanto Jesus enfrenta a angústia de sua crucificação iminente, um anjo aparece a ele para fortalecê-lo. Lucas 22:43. Este momento de conforto divino destaca o papel compassivo dos anjos, que não apenas protegem de ameaças externas, mas também fornecem apoio espiritual e emocional em momentos de profunda angústia. A presença do anjo com Jesus em seu momento de agonia serve como um lembrete de que a proteção de Deus abrange todos os aspectos de nosso ser físico, emocional e espiritual, e que seus anjos são enviados para ministrar a nós em nossos momentos mais vulneráveis. Além disso, o papel dos anjos como protetores não se limita aos tempos bíblicos. Estende-se à vida dos crentes hoje. Muitos cristãos acreditam que os anjos continuam a vigiá-los e protegê-los em várias situações, muitas vezes citando experiências pessoais de intervenção divina em que sentiram a presença ou viram o trabalho dos anjos.
Esses testemunhos, embora não registrados nas Escrituras, refletem a crença contínua no papel ativo dos anjos no mundo de hoje. Seja por meio de libertações milagrosas, presenças reconfortantes em tempos de crise ou proteção inexplicável em situações perigosas. Essas experiências reforçam a representação bíblica dos anjos como protetores que estão intimamente envolvidos na vida do povo de Deus. A crença na proteção angélica também influencia a maneira como os crentes oram e vivem suas vidas. Muitos cristãos incluem orações por proteção angelical em suas devoções diárias, pedindo a Deus que envie seus anjos para protegê-los e a seus entes queridos. Essa prática reflete uma profunda confiança na provisão de Deus e um reconhecimento da realidade espiritual que os cerca. Ao invocar a proteção dos anjos, os crentes reconhecem sua dependência do poder de Deus e de seus meios de protegê-los do mal. Essa confiança na proteção angélica também encoraja uma vida de fé. Sabendo que Deus os cercou com suas hostes celestiais, que estão prontas para agir em seu nome. O Salmo 34:7 oferece uma promessa profunda e reconfortante para aqueles que depositam sua confiança em Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e ele os livra. Este versículo resume a natureza protetora do cuidado de Deus por seu povo, enfatizando que sua presença divina, manifestada por meio de seus anjos, está constantemente cercando aqueles que o reverenciam. A imagem do anjo do Senhor acampando ao redor dos crentes é particularmente poderosa, sugerindo não apenas uma presença passageira ou temporária, mas uma guarda sustentada e vigilante. Este acampamento é um sinal de proteção contínua, fornecendo um escudo contra os perigos e ameaças que, de outra forma, poderiam sobrecarregar os fiéis. A frase "aqueles que o temem" refere-se àqueles que vivem em reverência e temor a Deus, reconhecendo sua soberania e depositando sua confiança em sua orientação e proteção. Em termos bíblicos, temor ao Senhor não é ter medo de Deus, mas sim ter um profundo respeito e reconhecimento de seu poder, santidade e autoridade. Aqueles que vivem com esse tipo de reverência têm a garantia da proteção de Deus por meio de seus anjos. O anjo do Senhor, conforme descrito neste versículo, serve como um guerreiro divino, vigiando a vida dos fiéis, garantindo sua segurança e livrando-os do mal. O conceito do anjo do Senhor acampando ao redor dos crentes traz à mente a antiga prática militar de acampamento, onde os soldados montavam um perímetro protetor ao redor de um acampamento para defendê-lo contra os inimigos. Essa analogia sugere que o anjo do Senhor não é apenas um observador passivo, mas está ativamente envolvido na defesa e proteção daqueles que temem a Deus. Assim como os soldados permaneceriam vigilantes, observando quaisquer ameaças que pudessem se aproximar sob o manto da escuridão, o anjo do Senhor está constantemente em guarda, garantindo que nenhum dano aconteça aos que estão sob sua proteção. Essas imagens transmitem uma sensação de segurança e proteção, tranquilizando os crentes de que eles não ficam vulneráveis aos perigos do mundo. A ideia de acampamento também implica um senso de comunidade e solidariedade. Em um acampamento, aqueles dentro de seus limites são unidos, compartilhando a proteção fornecida pelas forças circundantes. Da mesma forma, o anjo do Senhor acampa em torno de todos os que temem a Deus, criando uma comunidade espiritual de crentes que são coletivamente protegidos pela presença de Deus. Esse aspecto comunitário da proteção divina pode ser profundamente reconfortante, pois nos lembra que não estamos isolados em nossa jornada de fé, fazemos parte de um corpo maior de crentes que estão todos sob os cuidados vigilantes dos anjos de Deus. Essa proteção compartilhada reforça o vínculo entre os crentes, incentivando o apoio mútuo e a unidade diante dos desafios. Além disso, a promessa de libertação mencionada no Salmo 34:7 destaca o papel ativo do anjo do Senhor em resgatar e salvar aqueles que estão em perigo. A palavra entrega sugere uma intervenção que vai além da mera proteção, implica um resgate de ameaça ou dano iminente. Essa libertação pode assumir muitas formas, seja segurança física contra o perigo, alívio emocional da ansiedade ou resgate espiritual da tentação ou do pecado. O anjo do Senhor é descrito não apenas guardando, mas também trabalhando ativamente para garantir o bem-estar daqueles que temem a Deus, intervindo para libertá-los sempre que precisarem. Este versículo também reflete o cuidado pessoal que Deus estende a cada crente.
O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, indicando que essa proteção não é genérica ou distante, mas está intimamente ligada ao relacionamento individual do crente com Deus. Isso ressalta a ideia de que Deus está ciente das circunstâncias de cada pessoa e que sua proteção é especificamente adaptada às suas necessidades. Esse aspecto pessoal da proteção divina é uma prova do profundo amor e preocupação de Deus por seu povo, assegurando-lhes que estão sempre em seus pensamentos e que seus anjos estão sempre por perto, prontos para agir em seu favor. O Salmo 34:7 também encoraja os crentes a viver com confiança e paz, sabendo que estão sob proteção divina. Em um mundo onde a incerteza e o perigo estão sempre presentes, este versículo oferece uma profunda sensação de segurança. Tranquiliza os crentes de que eles não precisam viver com medo, porque o anjo do Senhor está acampado ao redor deles, vigiando-os dia e noite. Essa garantia pode transformar a maneira como os crentes abordam os desafios da vida, capacitando-os a enfrentar as dificuldades com o conhecimento de que não estão sozinhos e que os anjos de Deus estão sempre por perto para guardá-los e libertá-los. Além disso, a promessa de proteção e libertação neste versículo pode aprofundar o relacionamento do crente com Deus. À medida que os crentes meditam no Salmo 34:7 e refletem sobre as maneiras pelas quais Deus os protegeu e libertou no passado, sua confiança no cuidado contínuo de Deus é fortalecida. Essa confiança crescente pode levar a um senso mais profundo de paz e confiança em Deus, reduzindo a ansiedade e aumentando a fé. Também incentiva um compromisso mais profundo de viver em reverência e temor a Deus, sabendo que tal relacionamento com Ele convida seus anjos a acampar ao seu redor. As implicações do Salmo 34:7 se estendem além do indivíduo para o corpo coletivo de crentes. A promessa de proteção divina por meio dos anjos de Deus pode ser uma fonte de encorajamento e esperança para toda a comunidade de fé. Como membros desta comunidade, os crentes podem orar uns pelos outros, pedindo a Deus que envie seus anjos para acampar em torno de seus entes queridos e companheiros crentes, oferecendo proteção e libertação. Essa oração compartilhada e preocupação mútua fortalecem os laços dentro da comunidade e reforçam o senso coletivo de estar sob os cuidados de Deus. Além disso, o conceito do anjo do Senhor acampando ao redor dos crentes serve como um lembrete das realidades espirituais que existem além do que podemos ver. Ele encoraja os crentes a reconhecer a guerra espiritual em curso que ocorre e o papel que os anjos de Deus desempenham em defendê-los e libertá-los. Essa consciência pode inspirar os crentes a viver com maior vigilância espiritual, sabendo que fazem parte de uma batalha maior e que os anjos de Deus estão ativamente envolvidos em protegê-los de danos espirituais e físicos. A proteção de Deus não é um ato passivo ou ocasional, é ativo e contínuo, constantemente trabalhando na vida daqueles que confiam nele. Essa proteção divina é uma expressão do profundo amor e compromisso de Deus com seu povo, garantindo que eles sejam protegidos contra danos nos reinos físico e espiritual. Uma das manifestações mais profundas desse cuidado protetor é por meio de seus anjos, que servem como poderosos agentes de sua vontade. Esses seres celestiais não são meros símbolos de conforto ou ideias abstratas, são forças reais e dinâmicas que cumprem os mandamentos de Deus, guardando e guiando aqueles que buscam refúgio nele. A Bíblia está repleta de relatos que ilustram o papel ativo dos anjos no plano de proteção de Deus. Esses relatos revelam que os anjos não estão presentes apenas em momentos de crise, mas estão continuamente vigiando e defendendo aqueles que pertencem a Deus. Por exemplo, no Salmo 91:11, está escrito: "Pois ele ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem em todos os teus caminhos." Este versículo destaca a natureza contínua da proteção de Deus, com anjos sendo designados especificamente para vigiar os fiéis em todos os momentos. A frase "em todos os seus caminhos" ressalta o escopo abrangente dessa proteção, indicando que não há parte da vida de um crente que esteja fora do cuidado de Deus. Quer se esteja acordado ou dormindo, no trabalho ou em repouso, a proteção de Deus por meio de seus anjos é constante e inabalável. Os anjos, como manifestações do cuidado de Deus, são descritos na Bíblia como guerreiros e guardiões, engajando-se ativamente na defesa do povo de Deus. Em 2 Reis 6:15-17, vemos um exemplo vívido disso quando o profeta Eliseu e seus servos são cercados por um exército hostil. O servo,
Vendo as forças avassaladoras, fica apavorado, mas Eliseu o tranquiliza orando: Ó Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. O Senhor abre os olhos do servo e vê as colinas cheias de cavalos e carros de fogo, os anjos de Deus, ao seu redor. Essa visão poderosa revela a presença invisível, mas muito real, de forças angelicais que estão protegendo ativamente Eliseu e seu servo do mal. Os anjos nesta história não são observadores passivos, eles estão prontos para se defender contra qualquer ameaça, demonstrando a natureza proativa da proteção de Deus. Além disso, a proteção de Deus por meio de seus anjos não se limita a circunstâncias extraordinárias, é uma realidade diária para aqueles que o temem. O Salmo 34:7 diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Este versículo enfatiza que a proteção de Deus é contínua e abrangente. A imagem do anjo do Senhor acampando ao redor dos crentes sugere uma presença permanente e vigilante, muito parecida com um acampamento militar que fornece um perímetro seguro contra ataques inimigos. O uso da palavra acampamentos indica que essa proteção não é passageira, mas é um esforço sustentado, refletindo o compromisso contínuo de Deus com a segurança e o bem-estar de seu povo. A promessa de libertação reforça ainda mais a ideia de que a proteção de Deus está ativa, pois os anjos estão prontos para intervir e resgatar os crentes de qualquer perigo que possam enfrentar. No Novo Testamento, o papel ativo dos anjos na proteção de Deus é ilustrado por meio de suas intervenções na vida dos primeiros cristãos. Em Atos 12:7-10, lemos sobre a fuga milagrosa de Pedro da prisão, onde um anjo do Senhor aparece, batendo no lado de Pedro para acordá-lo e conduzindo-o pelos guardas e para fora da prisão. Este relato mostra como a proteção de Deus não é apenas uma promessa passiva, mas uma realidade dinâmica, com anjos sendo enviados para libertar Pedro de uma ameaça iminente. As ações do anjo são decisivas e diretas, refletindo o imediatismo do cuidado de Deus e sua capacidade de fornecer proteção até mesmo nas situações mais terríveis. Esta história é uma prova do fato de que os anjos de Deus estão ativamente envolvidos na vida dos crentes, executando sua vontade e garantindo sua segurança. A natureza contínua da proteção de Deus por meio de anjos também destaca seu envolvimento íntimo na vida de seu povo. Deus não está distante ou desapegado. Ele está profundamente preocupado com todos os aspectos de nossas vidas, e seus anjos são uma manifestação desse cuidado. O fato de Deus ordenar que seus anjos nos guardem demonstra o valor que ele atribui a cada um de nós e seu desejo de nos proteger do mal. Esse cuidado protetor não é reservado para determinados momentos ou lugares, mas é uma realidade constante, pois os anjos de Deus estão sempre presentes, prontos para agir em seu nome. Esse entendimento pode trazer grande conforto e segurança, especialmente em tempos de incerteza ou medo, sabendo que a proteção de Deus está sempre em ação. Além disso, a proteção ativa de Deus por meio de seus anjos é um lembrete das realidades espirituais que existem além do que podemos ver. A Bíblia ensina que estamos engajados em uma batalha espiritual, e os anjos de Deus estão ativamente envolvidos em nos defender de ameaças espirituais. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nesse contexto, o papel dos anjos como protetores torna-se ainda mais significativo, pois fazem parte da estratégia de Deus para proteger seu povo dessas forças espirituais. Sua presença e intervenção contínuas são essenciais para garantir que os crentes não sejam vencidos por esses perigos invisíveis. O conhecimento de que a proteção de Deus é ativa e contínua deve inspirar os crentes a viver com um maior senso de confiança e paz. Saber que Deus enviou seus anjos para nos guardar deve nos encorajar a liberar nossos medos e ansiedades, descansando na certeza de que nunca estamos sozinhos e que sua proteção está sempre conosco. Essa confiança nos permite enfrentar os desafios da vida com confiança, sabendo que estamos sob os cuidados de um Deus amoroso e poderoso que está constantemente trabalhando para nos manter seguros. Também nos encoraja a permanecer vigilantes em nossa vida espiritual, reconhecendo que os anjos de Deus não estão apenas nos protegendo, mas também nos guiando nos caminhos da retidão. A reflexão pessoal sobre a certeza de que os anjos de Deus estão sempre próximos,
principalmente em momentos de vulnerabilidade como o sono, pode ser uma prática profundamente reconfortante e fortalecedora da fé. O sono, por sua própria natureza, é um momento em que estamos mais indefesos. Nossos sentidos estão entorpecidos, nossa consciência está suspensa e não temos controle sobre o que nos rodeia. É durante essas horas de inconsciência que devemos confiar inteiramente na proteção de Deus. A crença de que seus anjos estão vigilantes cuidando de nós durante esse estado vulnerável proporciona uma profunda sensação de paz e segurança, lembrando-nos de que nunca estamos realmente sozinhos. Refletir sobre a ideia de que os anjos de Deus estão próximos quando estamos mais vulneráveis nos convida a aprofundar nossa confiança em seu cuidado. O sono, muitas vezes dado como certo, é um lembrete diário de nossas limitações humanas. Não importa o quão fortes ou capazes possamos ser durante nossas horas de vigília. Todos devemos nos render à necessidade de descanso. Este ciclo diário de vulnerabilidade e renovação não é apenas uma necessidade física, mas também um ato espiritual de confiança. Todas as noites, ao fecharmos os olhos, somos chamados a liberar nossas preocupações, medos e controle para Deus, confiando que Ele cuidará de nós e nos sustentará até de manhã. Saber que Ele enviou seus anjos para acampar ao nosso redor durante essas horas de descanso, conforme descrito no Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, reforça essa confiança e nos permite dormir em paz, livres de ansiedade. Essa garantia de proteção angélica não é apenas sobre segurança contra danos físicos, mas também abrange o bem-estar espiritual e emocional. Durante o sono, nossas mentes e espíritos estão em repouso, mas também somos mais suscetíveis às influências do reino espiritual. O conhecimento de que os anjos de Deus estão presentes, montando guarda, fornece uma barreira protetora contra quaisquer forças negativas que possam tentar perturbar nossa paz. Essa proteção garante que nossos sonhos não sejam atormentados por medos ou ansiedades, mas sim envolvidos pela paz que vem de estar sob os cuidados de um Deus amoroso. Refletir sobre isso antes de dormir pode transformar a maneira como abordamos o sono, transformando de uma necessidade rotineira em um momento sagrado de descanso na presença de Deus. Além disso, essa reflexão pode levar a uma maior apreciação pela fidelidade de Deus, que nunca cochila ou dorme. Salmo 1:2-1:4. A constância do cuidado de Deus, manifestada por meio de seus anjos, é um lembrete de que sua proteção não se limita às nossas horas de vigília, mas se estende a todos os momentos de nossas vidas, incluindo aqueles em que não estamos cientes de nosso entorno. Esse cuidado contínuo é uma prova do profundo amor de Deus por nós. Um amor tão profundo que Ele garante que sejamos protegidos mesmo quando não podemos nos proteger. A ideia de que os anjos de Deus estão próximos durante o sono, cuidando de nós com vigilância, reflete a profundidade do compromisso de Deus com o nosso bem-estar. Incentivar a reflexão pessoal sobre essa verdade também nos ajuda a cultivar um espírito de gratidão. Reconhecer que somos guardados por seres divinos todas as noites, mesmo quando descansamos, deve encher nosso coração de gratidão. Essa gratidão pode ser expressa por meio das orações noturnas, onde agradecemos a Deus por sua proteção e pela presença de seus anjos. Ao fazer isso, reconhecemos as forças invisíveis, mas muito reais, que trabalham para nos manter seguros, e damos glória a Deus por sua provisão contínua. Essa prática de gratidão não apenas aumenta nosso senso de segurança, mas também aprofunda nosso relacionamento com Deus, à medida que nos tornamos mais conscientes de seu papel ativo em nossas vidas. Além disso, refletir sobre a certeza da presença angelical durante o sono pode ajudar a aliviar medos e ansiedades comuns relacionados à noite. Muitas pessoas lutam com o medo do escuro, pesadelos ou a ansiedade de ficar sozinha durante a noite. Esses medos podem atrapalhar o sono e levar a uma sensação de desconforto. No entanto, meditando na verdade de que os anjos de Deus estão acampados ao nosso redor, podemos combater esses medos com a certeza da proteção divina. Essa reflexão pode ser particularmente útil para as crianças, que muitas vezes experimentam medos noturnos. Ensiná-los sobre a presença dos anjos de Deus pode dar-lhes consolo e segurança, ajudando-os a dormir em paz. Essa reflexão também nos encoraja a considerar as implicações mais amplas de viver sob a proteção constante de Deus.
Se os anjos de Deus estão conosco durante o sono, quando estamos mais vulneráveis, quanto mais devemos confiar em sua proteção durante o dia, quando estamos ativos e alertas. Este pensamento convida-nos a viver com maior sentido de paz e confiança. Sabendo que a solicitude de Deus não se limita a tempos específicos, mas é uma realidade contínua e abrangente. Ela nos desafia a levar a paz que sentimos à noite em nossas vidas diárias. Abordando cada dia com a certeza de que os anjos de Deus estão sempre próximos, guardando-nos em todos os nossos caminhos. Além disso, refletir sobre a proximidade dos anjos de Deus durante momentos vulneráveis como o sono pode nos inspirar a estender essa certeza aos outros. Conhecendo o conforto que essa verdade traz, podemos compartilhá-la com aqueles que estão lutando contra o medo, a ansiedade ou a sensação de vulnerabilidade. Seja por meio de uma palavra consoladora, uma oração ou simplesmente compartilhando a promessa do Salmo 34:7, podemos ajudar outras pessoas a experimentar a paz que vem de saber que os anjos de Deus estão próximos. Esse ato de compartilhar não apenas espalha conforto, mas também reforça nossa própria fé, ao testemunharmos o impacto das promessas de Deus na vida de outras pessoas. Mateus 18:10 é um versículo profundo que oferece uma visão sobre o cuidado e a proteção especiais que Deus estende aos pequeninos. Um termo que muitas vezes se refere a crianças ou àqueles que são vulneráveis na fé. O versículo afirma: "Vede que não desprezeis nenhum destes pequeninos. Pois eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus." Esta passagem não apenas enfatiza o valor e a dignidade de cada indivíduo, especialmente os vulneráveis, mas também revela a conexão íntima entre os anjos e o cuidado de Deus pela humanidade. A frase "seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus" sugere que esses anjos têm um papel especial e um relacionamento único com Deus, indicando sua vigilância constante e acesso direto ao divino. A instrução "vede que não desprezeis nenhum destes pequeninos" é um poderoso lembrete da importância de tratar todas as pessoas, especialmente as vulneráveis, com respeito, bondade e compaixão. Jesus adverte contra qualquer forma de desprezo ou desconsideração por esses pequeninos, ressaltando seu valor aos olhos de Deus. O uso da palavra desprezar aqui é significativo, pois implica uma forma grave de desrespeito ou negligência. Jesus está chamando seus seguidores a reconhecer o valor inerente de cada indivíduo, independentemente de seu status ou capacidade, e agir com amor e cuidado para com eles. Este mandamento está profundamente enraizado no entendimento de que cada pessoa é criada à imagem de Deus e é preciosa para Ele. A segunda parte do versículo, "Seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus", introduz o conceito de anjos da guarda que são especificamente designados para vigiar esses pequeninos. Essa ideia reforça a noção de que a proteção de Deus é pessoal e atenta. O fato de que esses anjos sempre veem a face de meu Pai que está nos céus sugere que eles estão em uma posição de privilégio e intimidade com Deus, constantemente em sua presença e prontos para agir sob seu comando. Essa imagem pinta um quadro de anjos que não são apenas protetores, mas também intercessores, que advogam em nome daqueles que guardam diretamente diante do trono de Deus. A ideia de que os anjos estão na presença de Deus e estão diretamente preocupados com o bem-estar dos pequeninos destaca a profundidade do cuidado de Deus pelos vulneráveis. Isso mostra que Deus tem uma preocupação especial com aqueles que podem ser negligenciados ou maltratados pelo mundo. O fato de esses anjos estarem sempre diante de Deus indica que sua missão é de extrema importância. Refletindo a seriedade com que Deus vê a proteção e o cuidado de seu povo, especialmente daqueles que estão indefesos. Essa presença constante diante de Deus garante que qualquer necessidade ou perigo enfrentado pelos pequeninos seja imediatamente conhecido por Deus, que pode então responder por meio de seus anjos. Além disso, este versículo fornece uma visão teológica significativa sobre a natureza dos anjos e seu papel no plano de Deus. Os anjos são descritos aqui como seres que não apenas realizam a vontade de Deus, mas também têm uma linha direta de comunicação com Ele. Sua presença perpétua diante da face de Deus sugere que eles estão em um estado de constante prontidão para agir em seu nome, particularmente na proteção dos vulneráveis.
Essa compreensão dos anjos como protetores e emissários divinos ressalta sua importância no reino espiritual e destaca o cuidado contínuo que Deus fornece ao seu povo por meio desses seres celestiais. A referência a seus anjos também implica uma conexão pessoal entre os anjos e aqueles que eles protegem. Isso sugere que cada indivíduo pode ter anjos específicos atribuídos a eles, reforçando a ideia de que o cuidado de Deus não é genérico, mas altamente personalizado. Essa tutela pessoal é uma fonte de grande conforto para os crentes, pois os tranquiliza de que não estão sozinhos em suas lutas ou vulnerabilidades. O conhecimento de que os anjos são especificamente designados para vigiá-los, e que esses anjos estão sempre na presença de Deus, pode trazer imensa paz e confiança na proteção de Deus. Além disso, o versículo serve como um lembrete das realidades espirituais que existem além do nosso mundo físico. Ele chama os crentes a estarem atentos à presença dos anjos e ao papel que eles desempenham em nossas vidas. Embora nem sempre estejamos cientes de suas atividades, esse versículo nos garante que os anjos estão ativamente envolvidos em nossa proteção e bem-estar. Essa consciência pode inspirar um maior senso de reverência pelo reino espiritual e uma confiança mais profunda na provisão de Deus por meio de seus anjos. A conexão entre os pequeninos e seus anjos também destaca a responsabilidade que os crentes têm de cuidar e proteger aqueles que são vulneráveis. Se Deus designa anjos para cuidar desses indivíduos, segue-se que nós também devemos levar a sério nosso dever de cuidar deles. Este versículo nos desafia a alinhar nossas ações com a preocupação de Deus com os vulneráveis, garantindo que não os desprezemos ou negligenciemos, mas sim os tratemos com a dignidade e o respeito que merecem. É um chamado para sermos participantes ativos na missão de proteção e cuidado de Deus, refletindo seu amor e compaixão em nossas interações com os outros. Além disso, esse versículo pode ser uma fonte de encorajamento para aqueles que se sentem vulneráveis ou marginalizados. Isso os tranquiliza de que não são esquecidos por Deus e que têm poderosos advogados na forma de anjos que estão constantemente na presença de Deus. Essa certeza pode trazer esperança e força, sabendo que eles são valorizados e protegidos pelo Criador do Universo. Também pode encorajá-los a se voltarem para Deus em momentos de necessidade, confiantes de que Ele ouve seus clamores e que seus anjos estão prontos para ajudá-los. Mateus 18:10 fornece uma visão profunda da vigilância constante dos anjos, particularmente sobre aqueles que são vulneráveis. O versículo afirma: "Vede que não desprezeis nenhum destes pequeninos. Pois eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus." Esta escritura enfatiza a atenção inabalável que os anjos dão àqueles que muitas vezes são considerados os mais frágeis ou indefesos da sociedade. A frase "seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus" reflete a ideia de que esses seres celestiais estão em um estado perpétuo de prontidão, monitorando e protegendo constantemente os pequeninos, um termo que pode se referir a crianças, pobres de espírito ou qualquer pessoa particularmente vulnerável. O conceito de anjo sempre vendo a face de Deus sugere uma linha direta de comunicação entre esses seres celestiais e o Todo-Poderoso. Essa vigilância constante implica que os anjos estão continuamente cientes das necessidades e circunstâncias daqueles que são designados para proteger. O fato de que eles sempre vejam o rosto de Deus indica que nunca há um momento em que eles não estejam atentos ao bem-estar daqueles que estão sob seus cuidados. Essa vigilância incessante é uma demonstração poderosa da profundidade do cuidado de Deus pelos vulneráveis, pois Ele garante que seus anjos estejam sempre prontos para intervir ou fornecer orientação quando necessário. A noção de que os anjos são particularmente vigilantes sobre os vulneráveis destaca o lugar especial que esses indivíduos ocupam no coração de Deus. De muitas maneiras, os vulneráveis, sejam crianças, idosos, marginalizados ou aqueles que lutam em sua fé, são vistos como necessitando de cuidados e proteção extras. Este versículo nos assegura que Deus está ciente dos desafios e perigos que esses indivíduos enfrentam. E Ele designou seus anjos para serem seus guardiões constantes. Isso reflete não apenas o cuidado e a compaixão de Deus, mas também sua justiça, garantindo que aqueles que podem ser esquecidos ou negligenciados pela sociedade nunca sejam esquecidos por Ele. Além disso, a ideia de que os anjos estão sempre diante da face de Deus enfatiza o imediatismo de seu papel.
Eles não são observadores distantes, mas estão totalmente engajados no bem-estar espiritual e físico daqueles que protegem. Essa proximidade com Deus significa que eles estão sempre prontos para agir em seu nome, respondendo a quaisquer ameaças ou necessidades com autoridade e poder divinos. Essa vigilância contínua é um lembrete de que a proteção de Deus não é passiva ou intermitente, mas é uma força ativa e contínua na vida dos crentes, particularmente aqueles que mais precisam de seus cuidados. Este versículo também lança luz sobre o papel mais amplo dos anjos como protetores e servos da vontade de Deus. Sua presença constante diante de Deus significa sua prontidão para executar seus mandamentos sem demora, garantindo que sua vontade seja realizada de forma rápida e eficaz. Para aqueles que são vulneráveis, isso significa que a proteção de Deus está sempre à mão, com anjos prontos para intervir sempre que surgir perigo. Seja proporcionando conforto, livrando-os do mal ou guiando-os em situações difíceis, a vigilância dos anjos reflete a meticulosidade do cuidado de Deus por seu povo. A vigilância dos anjos, conforme descrita em Mateus 18:10, também fala as realidades espirituais que nos cercam. Embora nem sempre estejamos cientes da presença de anjos, este versículo nos garante que eles estão ativamente engajados em nossas vidas, particularmente na vida daqueles que são vulneráveis. Essa atenção constante dos anjos deve dar aos crentes uma sensação de paz e segurança, sabendo que nunca estão verdadeiramente sozinhos, mesmo em seus momentos mais desafiadores. Também incentiva uma confiança mais profunda no poder protetor de Deus, pois entendemos que Ele enviou seus anjos para cuidar de nós, garantindo que sejamos cuidados em todas as situações. Além disso, essa proteção vigilante tem implicações na forma como vemos e tratamos os vulneráveis entre nós. Saber que Deus designou seus anjos para proteger essas pessoas deve nos inspirar a mostrar a elas o mesmo nível de cuidado e respeito. A admoestação de ver que não desprezeis nenhum destes pequeninos é um chamado para reconhecer seu valor e tratá-los com a dignidade e o amor que Deus estende a eles. Ao refletirmos sobre a vigilância dos anjos sobre os vulneráveis, somos lembrados de nossa própria responsabilidade de proteger, cuidar e elevar aqueles que correm o risco de serem negligenciados ou maltratados. Em um sentido mais amplo, a vigilância constante dos anjos reflete a batalha contínua entre o bem e o mal no reino espiritual. Os vulneráveis são frequentemente alvos das forças das trevas, que procuram explorar suas fraquezas e desviá-los. No entanto, a presença de anjos vigilantes garante que essas tentativas sejam frustradas, fornecendo uma proteção contra danos espirituais. Esse papel protetor dos anjos é uma prova da soberania de Deus e de seu compromisso em preservar a integridade e a fé de seu povo, particularmente daqueles que estão em maior risco. Hebreus 1:14 fornece uma visão profunda do papel dos anjos na vida dos crentes, afirmando: não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir aos que hão de herdar a salvação. Este versículo destaca o propósito e a missão dos anjos como servos de Deus, especificamente encarregados de ministrar e servir aqueles que estão destinados à salvação. O termo espíritos ministradores sugere que os anjos são seres espirituais cuja função principal é ajudar e apoiar os crentes em sua jornada de fé. Essa assistência não se limita a um aspecto da vida, mas abrange a totalidade da existência de um crente, incluindo orientação, proteção, conforto e encorajamento. A frase enviados para servir enfatiza que os anjos são ativamente despachados por Deus com o propósito específico de ajudar aqueles que pertencem a Ele, reforçando a ideia de que o cuidado de Deus por seu povo é intencional e contínuo. A ideia de que os anjos são espíritos ministradores fala de seu papel como mensageiros e agentes da vontade de Deus, cumprindo seus mandamentos em nome daqueles que herdarão a salvação. Essa herança se refere ao destino final dos crentes, a vida eterna com Deus por meio de Jesus Cristo. O envolvimento dos anjos nesse processo ressalta a importância de seu papel no plano divino de salvação. Eles não são meros espectadores da história humana, em vez disso, eles estão ativamente engajados no desdobramento dos propósitos redentores de Deus, garantindo que os crentes sejam apoiados e protegidos enquanto enfrentam os desafios da vida. Este serviço contínuo dos anjos é uma prova do compromisso de Deus com seu povo, mostrando que ele fornece não apenas orientação espiritual por meio de sua palavra e do Espírito Santo,
mas também assistência prática por meio do ministério dos anjos. A frase "aqueles que herdarão a salvação" indica que os anjos estão particularmente preocupados com o bem-estar dos crentes. Essa preocupação se manifesta de várias maneiras, desde fornecer proteção em momentos de perigo até oferecer conforto em momentos de angústia. Ao longo da Bíblia, existem inúmeros exemplos de anjos intervindo em nome do povo de Deus, refletindo seu papel como espíritos ministradores. Por exemplo, no Antigo Testamento, vemos anjos fornecendo orientação e proteção aos israelitas durante sua jornada pelo deserto. O anjo do Senhor é descrito como indo adiante deles, guiando-os de dia em uma coluna de nuvem e de noite em uma coluna de fogo. Êxodo 13:21. Essa orientação não era apenas direcional, mas também protetora, pois o anjo protegia os israelitas do mal e garantia sua passagem segura por territórios hostis. Este exemplo ilustra o papel ativo que os anjos desempenham na vida daqueles que estão destinados à salvação, servindo como guias e protetores em sua jornada espiritual. No Novo Testamento, vemos mais exemplos de anjos ministrando àqueles que herdarão a salvação. Um dos exemplos mais notáveis é encontrado no relato da tentação de Jesus no deserto. Depois de jejuar por 40 dias e ser tentado pelo diabo, os anjos vieram e ministraram a ele. Mateus 4:11. Esse ato de ministrar provavelmente incluía fornecer sustento físico e encorajamento espiritual, demonstrando o cuidado e a preocupação que os anjos têm com aqueles que estão cumprindo os propósitos de Deus. Este incidente também destaca o fato de que até Jesus, o Filho de Deus, foi ministrado por anjos, ressaltando a importância de seu papel na vida de todos os crentes. Se os anjos foram enviados para servir e fortalecer Jesus em seu tempo de necessidade, quanto mais eles são enviados para ministrar a nós enquanto enfrentamos os desafios de nossas próprias jornadas espirituais. O papel dos anjos como espíritos ministradores também é evidente na proteção que eles fornecem aos crentes. O Salmo 91:11-12 fala dessa proteção, afirmando: "Pois ele ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem em todos os teus caminhos, eles o levantarão em suas mãos, para que você não bata o pé em uma pedra." Essa proteção faz parte do ministério que os anjos oferecem àqueles que estão destinados à salvação. Eles não estão presentes apenas para guiar e encorajar, mas também para se defender contra perigos físicos e espirituais. A imagem dos anjos levantando o crente em suas mãos reflete o terno cuidado e a vigilância com que cumprem sua missão, garantindo que aqueles que pertencem a Deus sejam mantidos a salvo do mal. Além disso, o ministério dos anjos não se limita a intervenções extraordinárias ou milagrosas. Também inclui sua presença e apoio contínuos na vida cotidiana dos crentes. Os anjos estão envolvidos nas batalhas espirituais invisíveis que ocorrem ao nosso redor, lutando contra as forças das trevas que procuram prejudicar ou impedir nosso crescimento espiritual. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nesse contexto, os anjos servem como aliados poderosos, enviados por Deus para nos ajudar e proteger enquanto nos envolvemos nessa guerra espiritual. Sua presença e intervenção, embora muitas vezes invisíveis, são vitais para nosso bem-estar e sucesso espiritual. O ministério dos anjos também se estende a fornecer conforto e encorajamento em tempos de tristeza ou desespero. Em Lucas 22:43, um anjo apareceu a Jesus no jardim do Getsêmani, fortalecendo-o enquanto ele enfrentava a agonia da cruz. Esse ato de ministrar foi uma expressão profunda do cuidado de Deus por seu filho, oferecendo-lhe a força de que precisava para cumprir sua missão. Da mesma forma, os anjos são enviados para confortar e elevar os crentes que estão passando por momentos difíceis, lembrando-os da presença de Deus e de suas promessas. Seu ministério é uma fonte de fortaleza espiritual, ajudando os crentes a perseverar na fé mesmo diante da adversidade. Além disso, o ministério dos anjos inclui a tarefa de levar mensagens de Deus ao seu povo. Em toda a Bíblia, os anjos entregaram revelações e orientações importantes, desde o anúncio do nascimento de Jesus a Maria. Lucas 1:26-38 até as visões dadas a João no livro do Apocalipse.
Essas mensagens fazem parte do ministério mais amplo dos anjos, servindo para direcionar e inspirar aqueles que herdarão a salvação. Embora Deus fale conosco principalmente hoje por meio de Sua Palavra e do Espírito Santo, o exemplo dos mensageiros angélicos nas Escrituras nos lembra que os anjos ainda estão ativamente envolvidos na comunicação de Deus com seu povo, seja por meio de revelação direta ou por meio de Sua presença em nos guiar e proteger. À luz de Hebreus 1:14, fica claro que os anjos desempenham um papel crucial na vida espiritual dos crentes, servindo como espíritos ministradores enviados por Deus para apoiar e auxiliar aqueles que estão destinados à salvação. Este ministério é abrangente, abrangendo orientação, proteção, conforto e comunicação. É uma manifestação do amor e cuidado de Deus, garantindo que nunca estejamos sozinhos em nossa jornada de fé. O conhecimento de que os anjos estão constantemente trabalhando em nosso favor deve nos inspirar a viver com maior confiança na provisão de Deus. Também deve nos encorajar a cultivar uma consciência mais profunda das realidades espirituais que nos cercam. Reconhecendo que fazemos parte de um plano muito maior e divinamente orquestrado que envolve a participação ativa dos anjos de Deus. Os anjos são enviados por Deus para servir e proteger os crentes, agindo diretamente sob seu comando, cumprindo papéis que são vitais para o bem-estar espiritual e físico daqueles que confiam nele. Como espíritos ministradores, conforme descrito em Hebreus 1:14. Os anjos são encarregados de uma variedade de funções, todas realizadas em obediência à vontade de Deus. Sua missão principal é executar as diretrizes de Deus na vida dos crentes, garantindo que seus propósitos sejam cumpridos e seu povo seja protegido. Essa designação divina reflete a profundidade do cuidado de Deus e seu compromisso de se envolver ativamente na vida daqueles que estão destinados a herdar a salvação. Um dos principais papéis dos anjos é servir como protetores, protegendo os crentes contra perigos físicos e espirituais. Esse papel protetor é vividamente ilustrado no Salmo 91:11, que afirma: pois ele ordenará aos seus anjos a seu respeito que o guardem em todos os seus caminhos. Este versículo enfatiza que os anjos não estão agindo por iniciativa própria, mas são ordenados por Deus a vigiar e proteger seu povo. O uso da palavra comando indica que suas ações são intencionais e direcionadas, com instruções específicas dadas pelo próprio Deus. Este mandamento divino garante que a proteção fornecida pelos anjos seja abrangente, cobrindo todos os seus caminhos, o que significa que não há nenhum aspecto da vida de um crente que esteja além do escopo do cuidado protetor de Deus. A proteção oferecida pelos anjos vai além da mera segurança física, também inclui proteger os crentes de danos espirituais. No reino espiritual, onde as forças das trevas procuram atacar e enganar, os anjos desempenham um papel crítico na defesa dos crentes dessas ameaças. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nesse contexto, os anjos agem como guerreiros, lutando em nome dos crentes para garantir sua segurança espiritual. Suas ações são uma resposta direta aos mandamentos de Deus, destacando seu papel como seus agentes na batalha espiritual contínua que nos rodeia. Além da proteção, os anjos também são enviados por Deus para servir aos crentes em várias capacidades, fornecendo orientação, conforto e encorajamento. Ao longo da Bíblia, existem inúmeros relatos de anjos aparecendo a indivíduos em momentos críticos, oferecendo orientação e segurança. Por exemplo, no Novo Testamento, um anjo aparece a José em um sonho, instruindo-o a levar Maria e o menino Jesus ao Egito para escapar do decreto assassino de Herodes. Mateus 2:13. Essa orientação não foi resultado do julgamento pessoal do anjo, mas foi um comando direto de Deus, ilustrando como os anjos agem como seus mensageiros, entregando instruções específicas para garantir a segurança e o cumprimento de seu plano. Este exemplo de intervenção angélica ressalta o fato de que os anjos não são seres autônomos, eles operam sob a autoridade de Deus, realizando sua vontade com precisão e obediência. O papel dos anjos como consoladores também é evidente na história de Jesus no jardim do Getsêmani. Enquanto Jesus ora em profunda angústia, conhecendo o sofrimento que o espera, um anjo aparece para fortalecê-lo. Lucas 22:43.
Este ato de ministrar é um exemplo profundo de como os anjos são enviados por Deus para fornecer apoio emocional e espiritual em momentos de grande necessidade. A presença do anjo neste momento de intensa tristeza demonstra que Deus está intimamente ciente de nossas lutas e envia seus anjos para oferecer o conforto e a força necessários para perseverar. Esse apoio não é dado aleatoriamente, mas é uma resposta ao mandamento de Deus, refletindo sua profunda compaixão e cuidado por seu povo. Além disso, os anjos estão envolvidos na missão mais ampla de guiar os crentes para o cumprimento dos propósitos de Deus em suas vidas. Essa orientação pode assumir várias formas, desde fornecer orientação em um momento de decisão até oferecer proteção durante uma viagem. No livro de Êxodo, um anjo é enviado para guiar os israelitas pelo deserto, levando-os à terra prometida. Êxodo 23:20. O papel do anjo era garantir que os israelitas permanecessem no caminho que Deus havia estabelecido para eles, protegendo-os dos perigos ao longo do caminho e levando-os ao seu destino divinamente designado. Este exemplo destaca o papel ativo que os anjos desempenham na vida dos crentes, garantindo que a vontade de Deus seja cumprida por meio de sua obediência aos seus mandamentos. Os anjos também servem como mensageiros, entregando revelações e profecias importantes que são cruciais para o desenrolar do plano de Deus. O anúncio do nascimento de Jesus a Maria pelo anjo Gabriel, Lucas 1:26-38, é um dos exemplos mais significativos desse papel. A mensagem de Gabriel não foi inventada por ele mesmo, foi uma comunicação direta de Deus, entregue com autoridade e clareza. Isso destaca o fato de que os anjos têm a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus ao seu povo, agindo como intermediários entre o divino e o humano. Seu papel como mensageiros reforça a ideia de que eles são enviados por Deus, não apenas para proteger e servir, mas também para garantir que sua palavra seja comunicada com precisão e eficácia. O tema consistente ao longo desses exemplos é que os anjos agem em resposta direta aos mandamentos de Deus. Eles não operam de forma independente ou de acordo com seus próprios desejos. Suas ações são o cumprimento da vontade de Deus. Essa obediência aos mandamentos de Deus ressalta a ordem e a estrutura divinas dentro do reino espiritual, onde os anjos estão totalmente alinhados com os propósitos de Deus. Seu serviço aos crentes é um reflexo do envolvimento contínuo de Deus na vida de seu povo, garantindo que eles sejam apoiados, protegidos e guiados de acordo com seu plano perfeito. Encorajar os crentes a confiar na provisão de proteção angelical de Deus é vital para promover uma sensação de paz e segurança, principalmente em momentos de vulnerabilidade, como quando dormem. A crença de que Deus designou seus anjos para cuidar de nós está profundamente enraizada nas Escrituras e oferece profundo conforto, lembrando-nos de que nunca estamos sozinhos, mesmo em nosso estado mais indefeso. Quando fechamos os olhos à noite, abrindo mão do controle sobre o ambiente e entrando na inconsciência do sono, é fácil nos sentirmos vulneráveis. No entanto, a certeza de que os anjos de Deus estão nos guardando pode transformar nossa percepção desses momentos vulneráveis, enchendo-os com a paz que vem de confiar no cuidado sempre presente de Deus. O Salmo 91:11-12 capta lindamente esta promessa: pois ele ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem em todos os teus caminhos, eles o levantarão em suas mãos, para que você não bata o pé em uma pedra. Este versículo fornece um poderoso lembrete de que a proteção de Deus não é passiva ou distante, está ativo e contínuo, com anjos especificamente designados para nos guardar e proteger. A imagem dos anjos nos levantando em suas mãos sugere um cuidado terno e vigilante, garantindo que estejamos protegidos do mal mesmo enquanto dormimos. Essa tutela divina não se limita às nossas horas de vigília, mas se estende até a noite, oferecendo-nos proteção quando estamos mais vulneráveis. Os crentes podem encontrar imenso conforto nessa verdade, sabendo que a provisão de proteção angelical de Deus é uma realidade constante, não apenas uma ideia metafórica. O conceito de proteção angélica também nos convida a repensar como abordamos o sono. Para muitos, a noite pode ser um momento de ansiedade, medo ou inquietação, onde as preocupações do dia parecem aumentar na escuridão. No entanto, entender que os anjos de Deus estão cuidando de nós pode mudar essa perspectiva. Em vez de ver a noite como um momento de vulnerabilidade, podemos vê-la como uma oportunidade de descansar com segurança sob a proteção de Deus, confiando que seus anjos estão em guarda.
Essa confiança nos permite liberar nossas ansiedades e entrar em um sono pacífico e restaurador, confiantes de que estamos envolvidos no cuidado de Deus. Encorajar os crentes a adotar essa mentalidade pode levar a padrões de sono mais saudáveis e reparadores, baseados no conhecimento de que nunca estão sozinhos. Além disso, essa garantia de proteção angelical deve inspirar os crentes a cultivar uma rotina noturna que reforce sua confiança no cuidado de Deus. Práticas simples como oração, meditação ou leitura das Escrituras antes de dormir podem ajudar a centralizar a mente e o coração nas promessas de Deus. Por exemplo, orar o Salmo 91, 11 e 12 antes de dormir pode servir como um poderoso lembrete da proteção angelical que Deus prometeu. Essa prática não apenas fortalece a fé, mas também convida a paz de Deus para a mente, tornando mais fácil descansar. Ao se voltarem consistentemente para Deus antes de dormir, os crentes reforçam sua confiança em sua provisão, criando o hábito de entregar seus medos e ansiedades a Ele. O encorajamento a confiar na provisão de proteção angélica de Deus também se estende além da paz pessoal. Pode ter um impacto significativo em como apoiamos e oramos pelos outros. Quando oramos por nossos entes queridos, especialmente aqueles que podem estar lutando contra o medo ou a ansiedade à noite, podemos pedir com confiança a Deus que envie seus anjos para cuidar deles. Este ato de oração de intercessão é uma maneira poderosa de participar do cuidado protetor de Deus, estendendo a paz que experimentamos aos outros. Saber que os anjos de Deus estão ativamente envolvidos em proteger nossas famílias, amigos e até mesmo aqueles que talvez não conheçamos pessoalmente, nos permite orar com ousadia e fé, confiando que Deus ouve e responde às nossas orações. Além disso, confiar na proteção angelical de Deus pode transformar a forma como lidamos com o medo e a incerteza em geral. A vida é repleta de momentos que podem induzir medo, sejam preocupações com a saúde, preocupações financeiras ou a segurança de entes queridos. No entanto, o conhecimento de que Deus designou anjos para nos proteger nos garante que nunca estamos realmente sozinhos nesses medos. Mesmo quando as circunstâncias parecem esmagadoras ou quando nos sentimos impotentes, podemos descansar na certeza de que a proteção de Deus está sempre em ação. Essa confiança não elimina os desafios, mas nos prepara para enfrentá-los com confiança, sabendo que somos apoiados pelas forças divinas de Deus. Encorajar os crentes a abraçar essa verdade pode capacitá-los a viver com mais ousadia, com um profundo senso de segurança na provisão de Deus. A realidade da proteção angélica também convida os crentes a cultivar um relacionamento mais profundo com Deus, enraizado na confiança e na dependência de seu cuidado. Ao reconhecer o papel dos anjos em nossas vidas, nos tornamos mais conscientes das realidades espirituais que nos cercam. Essa consciência pode levar a um sentimento mais profundo de gratidão pelo envolvimento contínuo de Deus em nossas vidas e a uma maior disposição de confiar nele em todas as situações. Confiar na provisão de proteção angelical de Deus não é apenas encontrar conforto em tempos de medo, trata-se de reconhecer e abraçar a plenitude do cuidado de Deus por nós em todos os aspectos de nossas vidas. À medida que os crentes crescem nessa confiança, sua fé se torna mais robusta, fundamentada no conhecimento de que o amor e a proteção de Deus estão sempre presentes. Além disso, o encorajamento para confiar na proteção angélica também pode ser uma fonte de força durante as batalhas espirituais. Efésios 6:12 nos lembra que nossas lutas não são meramente físicas, mas são contra as forças espirituais do mal. Nesse contexto, a proteção fornecida pelos anjos de Deus torna-se ainda mais significativa. Eles não estão apenas protegendo nosso bem-estar físico, mas também estão engajados na guerra espiritual que nos cerca, defendendo-nos contra os ataques do inimigo. Esse entendimento pode capacitar os crentes a permanecerem firmes em sua fé, sabendo que são apoiados por um exército celestial. Também incentiva uma vida espiritual mais proativa, onde os crentes oram regularmente por proteção e se envolvem em práticas que fortalecem sua armadura espiritual. Encorajar os crentes a confiar na provisão de proteção angelical de Deus também promove uma comunidade de fé onde os membros apoiam e elevam uns aos outros. Ao compartilharmos histórias da proteção de Deus, seja por meio de experiências pessoais ou relatos bíblicos, reforçamos a fé coletiva da comunidade.
Essa crença compartilhada na proteção angelical de Deus cria um vínculo entre os crentes, unindo-os no entendimento comum de que todos estão sob os cuidados de um Deus amoroso e protetor. Esse senso de unidade pode levar a uma comunidade de fé mais vibrante e solidária, onde os membros se sentem seguros para compartilhar seus medos e desafios, sabendo que serão recebidos com encorajamento e oração. O Salmo 1:2-1:3-4 oferece uma mensagem poderosa e tranquilizadora sobre a vigilância inabalável de Deus sobre seu povo. Ele não deixará o teu pé escorregar. Aquele que cuida de ti não cochilará, na verdade, aquele que vigia Israel não cochilará nem dormirá. Este versículo enfatiza a constância e confiabilidade da proteção de Deus, retratando-o como um guardião incansável que está sempre atento às necessidades e segurança de seu povo. A imagem de Deus não permitindo que seu pé escorregue transmite a ideia de que ele está ativamente envolvido em guiar e estabilizar o caminho daqueles que confiam nele. Seja por meio de perigos físicos, desafios espirituais ou incertezas cotidianas da vida, Deus está presente, garantindo que seus seguidores permaneçam seguros e apoiados. A noção de que Deus cuida de seu povo sem nunca dormir ou dormir fala de seu cuidado contínuo e ininterrupto. Ao contrário dos protetores humanos que precisam de descanso e só podem oferecer vigilância temporária, a proteção de Deus é eterna e incessante. Ele não se cansa e não faz pausas. Essa tutela 24 horas por dia significa que nunca há um momento em que Deus não esteja ciente do que está acontecendo na vida de seu povo. Seja dia ou noite, estejamos acordados ou dormindo, Deus está sempre cuidando de nós, garantindo nossa segurança e bem-estar. Essa verdade proporciona profundo conforto, especialmente em momentos de vulnerabilidade, como quando dormimos, sabendo que estamos sob os cuidados de um Deus que nunca dorme. A referência a Deus que vela por Israel expande essa promessa a toda a comunidade de crentes. Enquanto o salmista fala de Israel como o povo de Deus, essa proteção se estende a todos os que pertencem a Ele, em todos os tempos e lugares. Isso nos garante que o cuidado de Deus não se limita aos indivíduos, mas abrange todo o seu povo, protegendo coletiva e individualmente. Esse aspecto comunitário da vigilância de Deus reforça a ideia de que somos parte de um corpo maior, todos os quais estão sob o olhar atento de Deus. Essa proteção coletiva é uma fonte de força e unidade para os crentes, sabendo que todos são mantidos no mesmo abraço protetor de Deus. Além disso, a certeza de que Deus não deixará nosso pé escorregar sugere que sua proteção é proativa, não apenas reativa. Ele não está apenas respondendo aos perigos à medida que eles surgem, mas está ativamente impedindo que o mal chegue até nós em primeiro lugar. Esse cuidado proativo significa que Deus está guiando nossos passos, garantindo que permaneçamos em terra firme, tanto física quanto espiritualmente. Reflete seu profundo envolvimento nos detalhes de nossas vidas, desde os caminhos que escolhemos até as decisões que tomamos, e seu compromisso de nos manter seguros em sua vontade. Este aspecto da proteção de Deus é um lembrete de que Ele não está distante ou desapegado, mas está intimamente envolvido em todos os aspectos de nossas vidas, guiando-nos com cuidado e precisão. A declaração de que Deus não cochila nem dorme também é uma declaração profunda sobre sua natureza. Ele destaca sua onipotência e onisciência. Deus é todo-poderoso e onisciente. Portanto, Ele não precisa de descanso. Ao contrário dos humanos, que precisam dormir para rejuvenescer e manter suas forças, o poder de Deus é infinito e não diminuído. Essa distinção entre o Criador e sua criação serve para nos lembrar da superioridade de Deus e de sua capacidade de nos proteger de maneiras que superam em muito as capacidades humanas. Também nos assegura que a atenção de Deus nunca está dividida, Ele está totalmente presente e totalmente capaz de cuidar de todo o seu povo, em todos os momentos, sem qualquer lapso ou interrupção. Este versículo também tem implicações significativas sobre como os crentes podem abordar as incertezas e medos da vida. Saber que Deus está constantemente cuidando de nós deve inspirar um profundo sentimento de paz e confiança. Podemos passar pela vida com a certeza de que não importa quais desafios ou perigos enfrentemos, Deus está lá, nos guiando e protegendo. Essa confiança não se baseia em nossas próprias habilidades ou circunstâncias, mas na natureza imutável do cuidado de Deus. Isso nos permite liberar nossas ansiedades e medos,
confiando que Deus está no controle e que Ele não permitirá que caiamos. Esta confiança na vigilância de Deus transforma o modo como reagimos a situações difíceis, permitindo-nos enfrentá-las com fé e não com medo. Além disso, a promessa de que Deus não deixará nosso pé escorregar fala de seu papel como guia em nossa jornada espiritual. Assim como um pastor conduz cuidadosamente suas ovelhas por caminhos seguros, Deus também nos conduz pelas complexidades da vida. Ele conhece os perigos que temos pela frente e os obstáculos que podemos encontrar. E está trabalhando ativamente para nos afastar do mal. Essa orientação não é apenas para evitar perigos físicos, mas também para enfrentar os desafios espirituais que enfrentamos. Seja tentação, dúvida ou pressões do mundo, Deus está lá, fornecendo a direção e o apoio de que precisamos para permanecer no caminho da retidão. Seu olhar atento garante que não sejamos desviados, mas mantenhamos dentro dos limites de sua vontade. A certeza de que Deus não dorme nem dorme também convida os crentes a desenvolver uma vida de oração mais robusta. Entender que Deus está sempre atento às nossas necessidades deve nos encorajar a nos voltarmos para Ele em oração, confiantes de que Ele nos ouve em todos os momentos. Seja em momentos de alegria ou tristeza, em momentos de necessidade ou ação de graças, podemos nos aproximar de Deus com a certeza de que Ele está totalmente presente e totalmente engajado. Esse acesso contínuo a Deus é um privilégio profundo, permitindo-nos manter um relacionamento contínuo com Ele que não é limitado pelo tempo ou pelas circunstâncias. Isso nos encoraja a ser persistentes na oração, sabendo que a atenção de Deus é inabalável e que Ele está sempre pronto para responder às nossas petições. Ao concluirmos nossa reflexão sobre a proteção inabalável de Deus, é vital nos lembrarmos do cuidado constante e vigilante que Deus e seus anjos nos fornecem, especialmente quando nos preparamos para descansar. Ao longo das Escrituras, vemos inúmeras garantias do compromisso de Deus em proteger seu povo, tanto individual quanto coletivamente. Essa proteção não é apenas uma promessa fugaz, mas uma realidade duradoura que cobre todos os momentos de nossas vidas, incluindo as horas em que estamos mais vulneráveis, durante o sono. O conhecimento de que os anjos de Deus são enviados especificamente para cuidar de nós deve encher nossos corações de profunda paz e confiança, permitindo-nos descansar sem medo ou ansiedade. Esses espíritos ministradores, conforme descrito em Hebreus 1:14, são dedicados a servir e proteger aqueles que estão destinados a herdar a salvação, agindo como manifestações tangíveis do amor e cuidado de Deus. A reflexão final sobre essa verdade serve como um poderoso lembrete de que nunca estamos sozinhos, nem mesmo nas horas tranquilas da noite, quando o mundo ao nosso redor se desvanece na escuridão. A proteção de Deus é inabalável e sempre presente, garantindo que nenhum mal possa nos acontecer sem seu conhecimento e permissão. O Salmo 1:2-1:3-4 resume lindamente essa realidade. Ele não deixará o seu pé escorregar, aquele que cuida de você não cochilará. Na verdade, aquele que vigia Israel não cochilará nem dormirá. Este versículo nos assegura que a vigilância de Deus é constante, que Ele está sempre ciente de nossas circunstâncias e que seus anjos estão ativamente envolvidos em nos manter seguros. Essa tutela divina oferece profunda paz de espírito, permitindo-nos deixar de lado nossas preocupações e descansar na certeza do cuidado de Deus. Enquanto nos preparamos para dormir, é reconfortante e espiritualmente nutritivo terminar o dia com uma oração que convida os anjos de Deus a cuidar de nós. Uma oração simples, mas poderosa, poderia ser: Pai Celestial, agradeço-te por tua proteção e cuidado constantes. Enquanto me preparo para descansar, peço que envie seus anjos para acampar ao meu redor, para me guardar e proteger durante toda a noite. Que sua paz encha meu coração e mente, e que eu durma profundamente, sabendo que estou seguro em suas mãos. Em nome de Jesus, amém. Esta oração não é apenas um ritual. É um ato de fé, uma declaração de que confiamos na provisão de Deus e confiamos em suas promessas. É um reconhecimento de nossa necessidade de sua proteção e um convite para que seus anjos cumpram seu papel divino como nossos guardiões. Ao fazer esta oração, somos lembrados da estreita relação entre a proteção divina e a paz. A presença dos anjos de Deus traz consigo uma sensação de tranquilidade, uma segurança calma que nos permite liberar os fardos do dia e nos render a um sono reparador.
Essa paz não é algo que conjuramos sozinhos, é um dom de Deus, possibilitado por meio de sua promessa de cuidar de nós. O ato de orar por proteção angelical reforça nossa confiança no cuidado de Deus, lembrando-nos de que estamos sob o olhar atento de um Pai amoroso que nunca dorme, nunca se cansa e nunca nos deixa desprotegidos. Além disso, essa prática de terminar o dia com oração pode servir como uma pedra angular para o desenvolvimento de um senso mais profundo de segurança espiritual. À medida que fazemos dessa oração um hábito noturno, ela se torna uma ferramenta poderosa para combater o medo, a ansiedade e as incertezas que muitas vezes surgem enquanto nos preparamos para dormir. Cada vez que oramos, somos lembrados de que os anjos de Deus estão próximos, que estão prontos para nos proteger do mal e proporcionar conforto no silêncio da noite. Esse conhecimento transforma nossa abordagem do sono de vulnerabilidade para a paz, enraizada na certeza de que a proteção de Deus é real e confiável. Além disso, orar para que os anjos de Deus cuidem de nós não apenas beneficia nossa própria paz de espírito, mas também se estende àqueles que amamos. Incentivar os membros da família, principalmente as crianças, a orar por proteção angelical antes de dormir pode incutir neles um profundo sentimento de segurança e confiança em Deus. Ensina-lhes que nunca estão sozinhos, que, mesmo na escuridão, os anjos de Deus estão lá para protegê-los e confortá-los. Essa prática pode se tornar uma tradição familiar querida, que fortalece a fé através das gerações e constrói um alicerce de confiança no cuidado inabalável de Deus. Finalmente, o ato de encerrar o dia com uma oração por proteção serve como um lembrete da realidade espiritual mais ampla em que vivemos. Isso chama nossa atenção para o fato de que nossas vidas não são apenas físicas, mas estão profundamente entrelaçadas com o reino espiritual, onde os anjos de Deus estão constantemente trabalhando em nosso favor. Essa consciência pode aprofundar nosso relacionamento com Deus, levando-nos a viver cada dia com um maior senso de gratidão e confiança em sua provisão. Também nos encoraja a abordar cada novo dia com confiança, sabendo que o mesmo Deus que cuidou de nós durante a noite continuará a nos guiar e proteger em todos os nossos esforços. Concluindo, refletir sobre a proteção constante e inabalável fornecida por Deus e seus anjos traz profunda paz de espírito enquanto nos preparamos para descansar. Essa proteção é uma expressão tangível do amor de Deus, uma promessa de que nunca estamos sozinhos, mesmo nos momentos mais vulneráveis do sono. Ao encerrar cada dia com uma oração que convida os anjos de Deus a cuidar de nós, reafirmamos nossa confiança em seu cuidado e acolhemos sua paz em nossos corações. Essa prática de oração não apenas fortalece nosso próprio senso de segurança, mas também serve como um poderoso testemunho da fidelidade duradoura de Deus, que não cochila nem dorme, mas está sempre cuidando de seus filhos amados.